Bom, pessoal, boa noite. É o seguinte, eu estava corrigindo algumas atividades de vocês, eu mandei para vocês algumas coisinhas, né, as observações, alguns que estão ok, eu só dei o ok, continue, outros eu falei para consertar algumas coisas, né, que alguns ainda, não sei se não perceberam assim, a simplicidade do problema, né? O problema é só fazer a pergunta, uma pergunta central que tem tudo a ver com o tema, né? E a hipótese, a resposta. E justificativo o porquê da pesquisa, né? Até aí, esses termos, esses elementos são mais simples, né? O que complica um pouquinho é os objetivos. Também eu acho que eu mandei para algumas observações de objetivos, né? A primeira coisa é os objetivos de intervenção. Ninguém vai intervir em nada, entendeu? Eu vi assim, promover a interação, conscientizar alguma coisa, entendeu? Esse tipo de verbos não vai ser utilizado. Vai ser utilizado verbos de investigação, né? Como analisar, que eu coloquei observar, verificar, entendeu? Esses verbos de análise. Você não precisa colocar verbo de intervenção. Vocês só vão pesquisar. Vocês não vão intervir em nada, né? Então, não é um projeto de intervenção. Não é um estágio, entendeu? É uma pesquisa. Certo? Eu quero saber se, primeiramente, se alguém ainda tem dúvida no tema, no problema, hipótese, justificativa, né? Se alguém ainda tem, se quiser, pode falar no chat, ou então pode falar aqui Professor, mesmo. Oi, eu tenho dúvida, diga. porque assim, a questão do verbo, né? O professor nunca falou da diferença do verbo de interjeição para qualquer outro tipo de verbo. Apenas ele disse para a gente que os verbos tinham que estar no infinitivo. Uhum. E assim ensinou. Outra coisa, é assim, geralmente a hipótese, ela não vem antes da pergunta, Não, ela vem depois da pergunta. isso, porque a pergunta vem primeiro da resposta, sempre. Então, a hipótese seria fundamentos teóricos. Junto, Não, não entendi isso. na hipótese é a possível resposta do problema. O problema não é a Então, pergunta? por favor. O problema não é a pergunta central da pesquisa? Sim, até aí tudo bem. A hipótese é a possível resposta desse problema, dessa pergunta. O senhor pode me dar um exemplo? Exemplo, meu tema são os benefícios da natação para crianças. Meu problema será quais as contribuições que a natação pode trazer para a criança. Uma pergunta. E a resposta será basicamente uma suposição, que será os benefícios que a natação pode trazer para as crianças, além do crescimento, auxiliar no crescimento, vamos dizer assim, na musculatura, como também na respiração, entendeu? Eu estou colocando Eu uma possível resposta. só que essa possível resposta é apresentada também na introdução do texto. Entendeu? Exatamente. Aí, no caso como não foi pedido introdução, fica difícil criar uma hipótese. Não, fica mais simples. Por quê? Porque lá na plataforma, você só vai colocar a hipótese. Quando você colocar a introdução, que é a apresentação do tema,
no projeto. O problema e a hipótese, você só vai pegar o que você escreveu e contextualizar colocando na introdução, de maneira contextualizada. Na plataforma, você vai estar colocando passo a passo o que é um tema, o seu tema, o problema, qual é o seu problema, a hipótese e assim por diante. Lá na plataforma você está como separado, mas lá no projeto você vai colocar tudo junto, a apresentação do tema, o problema e a hipótese junto em introdução, de forma contextualizada. É difícil mesmo, eu sei que é difícil, porque você vai ter que ter um pouco mais de argumentação para você fazer os links entre cada um. É como você faz uma redação, você não, diante disso, você coloca os links, né? Então você tem que fazer os links. Entendeu? Como é que eu vou fazer esses links, professor? Lendo, sabendo, a partir das leituras, porque assim, o cérebro também é um músculo. Quanto mais você exercitar, mais você consegue ter o jogo de cintura na hora de produzir. Entendeu? Aí é dessa maneira. Eu já coloquei até... Eu falei para alguns aqui que alguns eu já mandei para todos. Se foi um ok, continue, tudo bem, está tudo certo, adiante. Mas alguns eu coloquei umas observaçõezinhas que devem ser feitas. Entendeu? Alguns aí coloquei. Na plataforma tem tema, problema, hipótese, justificativos, objetivos. Isso eu já até expliquei na última aula. Qualquer dúvida também pode entrar também lá e dar uma olhadinha. Professor, Oi. então a hipótese são tipo tópicos do benefício que vai ser aquele tema. Isso, mas só que não será em tópicos, será em texto. De maneira contextualizada. Isso, não é tópico, entendeu? Uhum. Porque alguns projetos colocam em tópicos. Por que eu quero que vocês coloquem em texto? Porque quando chegar a monografia, não tem essa de tópico, não. É um texto só, introdução. Até os objetivos entram, só que eu coloquei separado porque é um projeto. Na monografia, é um texto só, introdução. É tudo junto. É problema, hipótese, justificativa, os objetivos, a apresentação do tema num texto só. Não tem separação, não. Até os objetivos não são em tópicos mais, quando entra na monografia. Você coloca, separa por ponto e vírgula. Sim. Professor, me tira uma dúvida. Oi. Eu não consigo entender desde a metodologia científica a diferença do objetivo geral para o objetivo específico. O que diferencia os dois? Assim, o seu objetivo, o nome já diz, qual é o seu objetivo da pesquisa? O objetivo geral, ele tem tudo a ver com o tema. É o que você quer, qual a finalidade do seu trabalho? Qual o objetivo do seu trabalho? Por exemplo, se eu coloquei a natação, por exemplo, aqui, meu objetivo geral seria analisar as contribuições que a natação, né, pode trazer para as crianças. O meu objetivo específico é como é que os passos que eu vou chegar até o meu objetivo geral. Entendeu? Então, é passo a passo. Aí eu coloquei outros verbos de verificar, por exemplo, verificar quais metodologias que o instrutor utiliza para ministrar suas aulas à criança. Quais tipos de exercícios são essenciais para essa idade? Ou, assim, observar quais tipos de exercícios, descrever quais tipos de exercícios. Os objetivos são em verbos no infinitivo, como eu falei. Mas alguns estavam colocando o verbo no infinitivo, mas de modo de intervenção. Por exemplo,
como você fosse um profissional de natação, que você não é. Por exemplo, no meu caso, eu não sou, só vou investigar. Por exemplo, eu vou promover, fazer com que as crianças melhorem o desempenho da natação. Não, não vou fazer nada. Por quê? Porque eu não sou instrutor. Quem é instrutor é outra pessoa lá. Eu vou só observar como que ele faz isso. Porque eu estou aprendendo. Eu estou fazendo uma pesquisa. Eu não estou intervindo. Entendeu? Então, é bom usar os verbos de investigação, que analisar. Tem vários verbos, tem uma lista enorme. Observar, descrever, Eu analisar, investigar. acho que eu errei, professor. Sabe por quê? Eu devia ter lhe mandado só a pergunta, sem a parte que eu explico até chegar à pergunta, porque aí seria a hipótese. Porque lá dá a solução antes da pergunta, né? Não, os objetivos não são perguntas. Não, no objetivo não, voltando lá na hipótese. Olha, É que eu me acordou, tava dormindo. não, Olha, interação humana, Felipe. pode ser. Professor. Oi. Ei, meninas, tenham paciência um pouquinho, é que eu não entendi foi nada das outras. Hein, professor? Diga. Tem lá a hipótese. E eu fiz a pergunta. E nessa pergunta, eu dei tipo a resposta e no final fiz a pergunta. É porque eu não lembro agora. Eu também não. Porque assim, não, é simples. Você vê lá. O problema é a pergunta, a hipótese é a possível resposta. Primeira pergunta e depois resposta. Eu acho que não. Uma dúvida, eu acho que é isso não. Eu vou falar agora do referencial teórico. Eu quero falar aqui um pouquinho mais sobre o referencial teórico. Aí sim que vocês vão sentir mais dificuldade, porque o referencial teórico é onde você começa a produção em si. Que você vai falar sobre realmente sobre o seu tema, de forma que você vai ter a ajuda de outros pesquisadores. Professor, Oi. é o tema, né? E tem a introdução, mas a gente vai ficar só nesses tópicos que o senhor passou, esse repartimento tipo o tema, o problema, a hipótese, a justificativa Não. e o objetivo. Eu coloquei os passo a passo para você ter um guia, né? Uhum. Eu já inseri, não sei se vocês perceberam, acho que já chegou aí vocês aí que eu mandei foi cedo. O referencial teórico para fazer, a metodologia, as referências bibliográficas e a atividade final. Qual é a atividade final? É você anexar o projeto lá na plataforma. Você vai digitar no Word aquele modelo que eu disponibilizei e coloquei novamente na atividade, é só você baixar e fazer o preenchimento. Colocar cada um no seu lugar e enviar. Entendeu? Entendi. Vou mostrar bem aqui o negócio. Quarentena vai estar super animada, gente. Esse tanto de trabalho. Quem vê diz que nós estamos de quarentena, Giovana, trabalhando igual condenada. Quarentena foi pior. Mano. Trabalha em casa ou fora? Fora. Cuidado. Aqui somos eu, professor, a gente está trabalhando normalmente. Cuidado. Eu não saio nem na rua. Eu saio difícil, trabalhando em casa só, né? Eu não, porra, amanhã mesmo, é cedo. Felipe também trabalha todo dia fora. A Giovana, como é índia, você vai caçar.
Pronto. Lá no projeto, estou mexendo nas panelas aí. Ó. É a Giovana aí. Tá preparando para... Já, já, tá? Já. Assim, no referencial teórico, tá lá no... O que eu estou colocando aqui, como está lá no modelo, lá no projeto. Né? Então, é o quarto tópico. Depois dos objetivos, já vem para o referencial teórico, que é aqui. O referencial teórico, você vai fazer parecido com a dissertação. Você vai produzir textos, né, de acordo com o seu tema, utilizando, né, de autores para fazer isso. Entendeu? Vai ser a parte mais complicada. Por quê? Porque ele vai exigir de você leituras, e não é pouca não, muitas leituras. Entendeu? Eu vou mostrar bem aqui como se faz. Primeiro eu vou mostrar um slide que tem lá também, lá na plataforma, que explica passo a passo o projeto também. Metodologia, pronto. Ele explica tudo, né? Qual o tema, problema, hipótese, a justificativa, tem a metodologia, né? As referências também. Aqui tem revisão de literatura, a mesma coisa, que fundamentação teórica, né? Fundamentação teórica, o referencial teórico, o estado da arte, tudo isso tem a ver com o referencial teórico. Na revisão, né, ele está dizendo aqui que o pesquisador deverá tentar encontrar essencialmente os saberes e as pesquisas relacionadas com sua questão, problema, sem nunca perder de vista o centro de interesse, que é o seu tema. Com a utilização, com as leituras, você vai começar a produção. Na maioria de vocês, a maioria de vocês, porque estava dando um eco aqui, acho que não está tateando. A maioria de vocês vão fazer o referencial teórico a partir dos objetivos específicos. Por exemplo, vocês colocaram, por exemplo, também da natação, por exemplo. Descrever, vou colocar um objetivo específico aqui. Descrever o contexto histórico da natação no Brasil. Então, o meu referencial teórico vai iniciar com o contexto histórico da natação. Alguns de vocês, por exemplo, Açucena, qual é o teu tema? Qual é o teu tema? O benefício do exercício físico para o idoso. Pronto. Ei, parece todo mundo. Parecido, né? Então, é o seguinte. Você vai ter que falar o que é o idoso, né? O que é o idoso? Você tem que explicar. O referencial teórico, você vai explicar, quem vai ler o seu trabalho, o seu percurso, o que você está fazendo, o que você quer fazer, o que você quer pesquisar. Então, você mostra, primeiramente, o que é o idoso, né? O conceito e os conceitos mais recentes, né?
fazer uma abordagem histórica sobre o exercício e o idoso, né? E relacionar nos dias atuais, né, os benefícios para o idoso. Mais ou menos isso, um percurso lógico, né, de uma pesquisa. Entendeu? Mas como é que eu vou saber isso? Pesquisando. Oi, alguém falou? Professor, Oi. no meu caso, eu expliquei o que é a velhice na minha introdução e deixei a fundamentação teórica apenas para me comprovar de que sim, a atividade física cientificamente tem todos os benefícios para a terceira idade. É o seguinte, só isso não vai servir, não vai responder, vamos dizer assim, todo o seu trabalho. Por exemplo, se você quiser colocar esse trabalho numa monografia, a monografia é 35, 40 laudas. Entendeu? Na introdução, você falou, né, especificou que é velhice. No referencial teórico, você vai se aprofundar ainda mais. Só rabiscou sobre o tema. Exatamente. Não falou superficialmente. Se tu ficar falando junto com o professor, eu não entendo nem ele nem tu. Porque a internet está ruim, aí fica um em cima do outro. Pronto. Você falou na sua introdução, a introdução é isso. A introdução você vai falar o que é o seu trabalho em poucas palavras. Uhum. Então, já que você colocou o conceito de terceira idade, por exemplo, lá no referencial teórico, você vai se aprofundar mais. Eu coloquei 2 laudas de referencial teórico para vocês fazerem. Mas isso é o mínimo. Por quê? Porque quanto mais você produzir, melhor. Mas eu não entendo porque me aprofundar na velhice, não no exercício físico, já que meu tema é o exercício físico, não o idoso em si. Você vai... É tudo a ver com idoso, porque lá no seu tema tem idoso. Então, você vai falar o que é idoso, mas você vai falar também dos benefícios. Eu estou dizendo que tem que ter um percurso. Você não vai jogar tudo de uma vez para a pessoa que vai ler. Então, você inicia com o conceito do idoso, você vai falar da educação física, né? E você vai falar dos dois e vai falar dos benefícios. Pode ser assim ou pode ser de outra forma. Pode ser assim, o contexto histórico da educação física, da atividade física mesmo, quando se iniciou na Grécia, entendeu? Ou você pode pular para o Brasil, porque assim, é do geral para o específico, sempre. Aí você vai falar do contexto histórico, por exemplo, da educação física, você vai falar o conceito de idoso, você vai falar educação física e idoso, e por último... Está cortando, professor. Os objetivos. O sinal. Está cortando? E agora está melhor? Está melhor? Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo agora? Vocês estão ouvindo ou não? Eu estou ouvindo. Assim, que eu estava falando. Eu perguntando e ninguém responde. Eu já estava respondendo. Primeiro, contexto histórico da educação física. Pode iniciar pelo Brasil. Segundo, o que é o idoso. Terceiro, educação física e idoso juntos. E, por último, os benefícios da educação física para o idoso. É uma sequência lógica. Você não vai apresentar o seu trabalho de uma vez só jogada. Então, você tem que ter uma sequência. Você pode pesquisar trabalhos já feitos. Como foi que a pessoa
que trabalhou esse mesmo tema, como que a pessoa trabalhou esse mesmo tema, fez esse percurso metodológico dele. Eu vou mostrar bem aqui como vocês podem pesquisar trabalhos já feitos. Eu tenho uma monografia aqui que eu achei, eu vou mostrar aqui. Professor, Oi. então, meu tema é a importância da educação física na escola, a formação do indivíduo. Então, eu vou ter que falar sobre a escola, sobre os alunos, aí é que eu tenho que falar da importância que eles dois têm. Isso. É uma sequência. Você, por exemplo, a importância da natação, eu não vou logo colocar a importância da natação porque eu não vou ter o que falar. Eu tenho que, por exemplo, um livro é todo um percurso. Ele não vai jogar, por exemplo, um livro de romance, ele vai te dar o final bem no início? Não. Então você vai ter que ler todo o livro para saber o final. Um projeto, uma monografia do mesmo jeito. Você vai fazendo aos poucos. A pessoa ir se interessando pela leitura até chegar ao final. Então, esse trabalho aqui, pessoal, é uma monografia já feita, da Universidade de Brasília. Entendeu? Vocês podem pesquisar, só não podem copiar e colar do mesmo jeito. Porque tem gente que faz um trabalho, né, o referencial teórico, copia e cola o trabalho dizendo que é da pessoa. Isso é plágio. Tá ouvindo, Adriana? E crime. Pode passar por mim aqui, eu não sei. Gravado, né? Essa aula. Vai estar gravada essa aula, né? Vai, tá sendo gravado. Tá. É para mim voltar depois na questão de que primeiro é o idoso, falar do idoso e tal. É uma sequência lógica. Até a pessoa que está escrevendo, ela decide. Né? Através das pesquisas, ela chega a um determinado consentimento de como fazer sua pesquisa e de como apresentar para o leitor as partes principais do seu trabalho, entendeu? Através de passo a passo, através de sequência lógica. Um texto, ele tem início, meio e fim. Você não começa pelo fim, entendeu? Então, a sequência. Então, aqui, ó, esse trabalho é uma monografia falando da educação física escolar, conteúdos desenvolvidos no ensino médio. É da Blaione de Paula Arantes Passo. Aqui é um tipo de trabalho, 43 laudos dela, sobre educação física escolar. Professor, eu posso me basear por esse trabalho? Pode e deve. Vocês devem pesquisar. Só não pode, como eu falei, copiar. Do mesmo jeito, entendeu? Você pode seguir os passos, você pode fazer citações diretas e indiretas. Isso aqui é uma monografia, tem os agradecimentos aqui, ó. Pode pegar só umas frasezinhas e mudar algumas palavrinhas. Pode sim, pode. Mudando as palavras, fica uma citação indireta. Coloque bem aí no caderno de vocês vão pesquisar isso aí. Como fazer citação direta e indireta. Fazer citação direta e indireta. A citação indireta é como a Giovana falou aí. É você pegar um parágrafo e colocar com as suas palavras. Isso seria uma citação indireta. Que é a introdução dela. O que interessa mais no trabalho é o referencial teórico da pessoa. Como foi que ela fez o referencial teórico dela? Será que os objetivos dela é parecido com os meus? Eu posso seguir o mesmo a linha de raciocínio da pessoa? Então, é assim que você pode se basear. Não tem problema nenhum. O referencial teórico é a introdução, professor? Não, estou dizendo que é a introdução dela. Não. É a revisão bem aqui, ó. É a revisão da literatura. Alguns trabalhos já têm os tópicos, né? Por exemplo, atividade física, contexto histórico. Aí você... Por exemplo, eu quero
Mãe, Eu quero esse parágrafo aqui da Passos. Como é que eu faço? De tal altura. Hum? Eu estava falando que aí quando for usar uma citação, aí eu quero tal parada, tal autora. Aí coloca só a página, né, e o nome da autora, para ser Isso. utilizado durante a contextualização do referencial teórico. Isso. É o nome da autora ou do autor, o ano e O a ano, página. página. Isso na citação direta. O que é citação direta? Você pode, por exemplo, eu quero esse parágrafo e eu vou copiar ele e colar lá no meu trabalho. Posso. Está em que página? Mas eu tenho que citar de onde eu tirei, quem foi que eu pesquisei, entendeu? Uhum. Está na página. o pessoal vai para a referência até citação indireta, vai também para a referência? Vai sim. Tá bom. Vai porque você vai ter que colocar o nome do autor, né? Vamos dizer aqui que está na página 14. Copiei, né? Aí eu vou lá no meu trabalho. Eu estou abrindo aqui outra página. Pronto. No referencial teórico, eu inicio falando sobre o meu trabalho, né? Ou se eu quero fazer um contexto histórico, eu vou falando sobre o conceito de idoso. Né? Então, eu falo o que é o idoso, por exemplo. Estou colocando aqui, ou o que eu falo que é educação física escolar, eu estou colocando letras aqui, mas aí você tem que colocar suas palavras. Por exemplo, eu faço a introdução, por exemplo, de três páginas, ou três páginas não, de três linhas mais ou menos, não sei, depende mesmo da pessoa. E eu coloco aqui, ó, segundo Passos, que é o nome da mulher lá. Eu não peguei o número, vou colocar aqui é 2011, mas não peguei o número lá o ano do trabalho dela, da monografia. Página 14. 2 pontos. Colo aqui. Vou colocar a formatação de lá. Assim. Colei. É uma citação muito grande. Maior do que 3 linhas. O que eu faço? Eu tenho que recuar, pegando na régua aqui, recuar 4 centímetros. E diminuir a fonte. Pronto. Professor, Oi. mas o nome dela não era para colocar aí, tipo assim, aí no lado do nome fundamental, não? Fundamental? É, tipo aí, ó, tem um nome fundamental. Hum. A última palavra não era para colocar aí do lado, não? Não entendi. Do lado. Não, é para colocar. Professor, Tipo, porque quando tem citação, assim, sempre o nome do autor tá do lado. Quando a gente termina de ler a citação, aí no Não, final tá. é outra Ou forma. às vezes tá no começo. Que Exatamente, às está vezes aqui, tá ó. no começo. Tem um aqui no começo Ou no final. ou no final. É você que escolhe. No final é assim, ó. É maiúsculo dentro de parênteses. De parênteses. Passos. Aí, ou você escolhe ou lá em cima, ou iniciando, ou finalizando. Ah, tá certo. A Depende. gente escolhe, né? Isso. Aí padroniza, entendeu? Se você começou em cima, sempre em cima. Se você começou embaixo, sempre embaixo. Pra não ficar uma bagunça. Sei. professor, Oi. eu fiz uma pergunta, mas saiu a internet aqui. No caso desses respostas que a gente está enviando, a gente não precisa se preocupar agora com a formatação delas, não, né? Não. Não.
projeto em si aqui, é aí que você precisa se preocupar um pouco mais com a formatação. Certo? Ó, essa é uma citação direta. É a citação uma das mais fáceis de fazer. Vou colocar um parágrafo aqui. Por quê? Porque você copia e cola, mas você tem que pegar todos os dados dessa monografia, ou desse artigo, ou desse livro que você pesquisou. E sempre é o último nome do autor que você cita no referencial teórico. Mas não pode ficar solta aqui a citação. Você, com as suas palavras, tem que complementar a ideia do que está passando aqui nessa citação. Então, você bota observas, por exemplo, que a autora nos explica isso, isso e aquilo. Né? Você responde. Você inicia com observas ou você já inicia falando sem citar a autora do que ela está falando lá em cima, de forma mais simplificada, né, do que a própria autora, porque às vezes a citação é bem mais complexa. Aí, com a sua explicação aqui, o leitor vai entender melhor que citação é essa. O que ele quer dizer com isso? Ó, o Zoom está me dando 1 minuto aqui, ó. Eu vou voltar. Porque já vai dar 7h40. Eu vou mandar de novo o link para vocês, viu? Essa aula aqui é importante. Aqui, porque ainda tenho que mostrar como as referências. Viu? Já eu mando o link lá novamente. Vou sair aqui.